Evangelho de João, capítulo 12. Nós estaremos hoje meditando do versículo 1 ao versículo 11 do Evangelho de João, capítulo 12. Bom, esse capítulo 12 ele inicia, de certa forma, testificando daquilo que aconteceu no capítulo anterior, no capítulo 11, né? Nós vemos aqui Lázaro em Betânia, em uma ceia, juntamente ali Jesus, as suas irmãs, mas provavelmente mais algumas pessoas. E no capítulo vemos alguns judeus testificando, vendo Lázaro ressuscitado e comendo normalmente como qualquer outra pessoa. Então é uma testificação, né? Isso testificou, né? Esse fato testifica, fortalece aquilo que aconteceu no capítulo 11, que foi Jesus mostrando o seu poder, ressuscitando Lázaro dos mortos. Então, aqui nós podemos, irmãos, pegar algumas lições bem interessantes e edificantes, né? Que Deus nos abençoe nisso, que realmente a sua palavra possa nos edificar nesse contexto, nesse aspecto. Uma das primeiras coisas aqui que eu gostaria de meditar é o que nós também meditamos no capítulo anterior, quando falamos sobre a ressurreição, quando Cristo ressuscitou Lázaro. Nós não somente vimos ali a questão do fato em si, mas vimos aquilo que significou aquele fato, aquilo que simbolizava aquele fato. Lázaro, ele foi um representante de todos os homens que estão mortos, né, nas suas ofensas e pecados, que não tem nenhum poder, nenhuma reação para com Deus, e Cristo mostrou o seu poder ressuscitando Lázaro dos mortos, assim como mostra o seu poder, mostrou e mostra o seu poder ressuscitando os homens dos mortos, como fez conosco, nos tirando da nossa condição de mortos em nossas ofensas e pecados e nos vivificando para assim poder servir ao Senhor. Então, aqui eu gostaria de poder fazer um pouco também desse simbolismo, né? Usando o fato de Lázaro estar aqui, né, com o Senhor, e vemos essa figura também para as nossas vidas. Aqui no versículos 1 e 2, vamos ler. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Bom, o que nós podemos ver nesses dois versículos, né? Jesus voltou a Betânia 6 dias antes da Páscoa, né? E ali estava juntamente com Lázaro, aquele pelo qual Jesus ressuscitou. Como nós tínhamos falado, né? A ressurreição de Lázaro, ela era um simbolismo daquilo que Jesus faz nas nossas vidas hoje. E nós vemos Lázaro aqui, esse Lázaro ressurreto, agora, né, que foi ressuscitado por Jesus, agora sentado à mesa, ceando com Jesus. O que isso reflete para nós hoje? Irmãos, nós, depois que Jesus nos tirou da condição que nós nos encontrávamos, mortos em nossas ofensas e pecados, Ele nos colocou numa condição onde nós podemos ter comunhão com Ele, onde podemos sentar à mesa com o Senhor e conversar e ouvir o Senhor, onde podemos nos relacionar com o Senhor, podemos levar as nossas orações a Deus em nome de Jesus, podemos ser orientados, ser guiados pelo Senhor. Então Lázaro agora estava fazendo aquilo que nós devemos fazer, ter comunhão com o Senhor, buscar essa proximidade com o Senhor. E isso, irmãos, nós sabemos que a palavra de Deus nos mostra que só é possível aquele pelo qual Jesus ressuscita dos mortos. Só é possível alguém ter comunhão, uma verdadeira comunhão com Cristo, quando Ele tira essa pessoa da condição que ele se encontrava de morto em suas ofensas e pecados.
Por isso que Lázaro ele é um bom exemplo. Lázaro se encontrava morto fisicamente, é claro. Mas aquilo é uma figura clara da condição que nós nos encontrávamos, mortos espiritualmente, totalmente longe, totalmente separados de Deus, totalmente sem nenhum apreço, sem nenhum afeto a Deus, inimigos de Deus. Mas aí Deus nos vivificou em Cristo, nos trouxe a vida. Jesus, que tem o poder, que é a ressurreição e a vida, ele nos trouxe essa vida e hoje nós podemos estar com ele. O que nós fazemos aqui é resultado daquilo que ele fez por nós. Se não houver aquilo que ele fez por nós, o que nós fazemos aqui não significa nada. Estamos fazendo em vão. Como diz aí Isaías, tudo que nós oferecemos ao Senhor fora de Cristo são trapos de imundície. São coisas que não têm nenhum interesse para ele. Então, a comunhão que nós temos e que precisamos ter com o Senhor é porque nós somos hoje crentes em Cristo. É porque nós nascemos de novo. E Lázaro aqui ele é uma boa figura nisso, né? Lázaro ele estava à mesa com o Senhor e se alimentava, né? Testificando do grande milagre que Cristo fez na sua vida. Ele estava ali se alimentando como qualquer outra pessoa e a sua vida agora refletia a Cristo, refletia o poder de Cristo, o que Cristo fez nele. E, irmãos, isso precisa também acontecer nas nossas vidas, né? Nós que fomos vivificados em Cristo, as pessoas precisam enxergar essas coisas em nós. Elas precisam ver o que Cristo fez nas nossas vidas. Que nós não somos mais como éramos antes, né? O velho Amarildo, ele ficou para trás com os seus pecados, com os seus desejos. Agora é uma nova criatura, transformada por Cristo, e as pessoas precisam ver isso. Isso é bem claro aqui nesse contexto, porque nós vimos muitas pessoas indo aqui a Betânia, indo ali a região ali da Judéia, né? Circunvizinhas, né, a Judéia, a Jerusalém, indo ali para ver não somente Jesus, mas para também ver Lázaro, ver esse grande milagre que Jesus fez na vida de Lázaro. Nós podemos ver isso nos versículos 9 e no versículo 9 a 10, 9 a 11, né? E muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Então, a nossa vida, depois de transformada por Cristo, ela precisa ser um reflexo disso. Ela precisa refletir a Cristo, independente das circunstâncias. Nós percebemos que agora não somente queriam matar Jesus, mas também queriam matar Lázaro, porque Lázaro testificava de Jesus. E nós, como os discípulos de Cristo, nós precisamos testificar de Cristo, do seu poder, do que ele fez em nossas vidas, testificar da sua palavra do Evangelho. Aquele que, tem uma passagem que diz, né? Aquele que ama a sua vida, perde-la, mas aquele que perder a sua vida por amor a Cristo e o Evangelho, esse achará. Né? Obrigado, irmão. Então, irmãos, quando nós nos dedicamos ao Senhor, nós não perdemos nada. Nós só ganhamos. Quando nós fazemos o contrário, aí sim nós perdemos. Quando nós dedicamos as nossas vidas somente a nós mesmos, nós perdemos. Vivendo vidas egoístas, pensando somente em nós, nós perdemos. Mas quando dedicamos ao Senhor, nós só temos a ganhar. E isso nós podemos ver na vida de Lázaro, né? Ele agora estava ali servindo ao Senhor, servindo como um testemunho ao Senhor, do que o Senhor fez em sua vida, independente do risco e do perigo. Nós vemos isso também de forma bem simples e resumida, mas também podemos ver na vida de Marta. Né? Nós vemos aqui no versículo 2,
Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia. Lembra um outro momento que Marta servia? Lá em Lucas, capítulo... Desculpa, eu não anotei o capítulo, então. Não lembro. Capítulo... Deixa eu ver. Lucas... Capítulo 10, né? 6 a partir do versículo 6, né? 38, desculpa. 38 a 42. Bom, aqui é um outro contexto, né? Onde Marta também servia. Só que nesse contexto aqui, o que nós vemos, né? Nós vemos que Marta, ela reclamou a Jesus pelo fato da sua irmã não estar servindo juntamente com ela, né? E Jesus a repreendeu ali, mostrando que, na verdade, Maria escolheu a melhor parte. E ela estava, né, preocupada com coisas seculares. Então, aqui agora nós vemos Marta fazendo a mesma coisa, servindo. Mas é interessante. Ela está servindo, mas não há mais aqui a sua reclamação. Não há aqui nada a se dizer. Mas Marta estava servindo. E, irmãos, quando nós fazemos as coisas para o Senhor, nós fazemos independente de qualquer outra coisa. Independente se nós estamos tendo ajuda, independente se as pessoas estão gostando ou não. Por quê? Porque estamos fazendo para o Senhor. E, na verdade, tudo o que fazemos deve ser para o Senhor. Por que você faz o que faz? Qual que é a sua motivação? São as pessoas? Sua motivação é aquilo, o resultado das suas ações? É as coisas boas que você faz às pessoas? Não. É bom fazer coisas boas para pessoas que devemos fazer? Sim. Mas por que fazemos? Fazemos porque é para o Senhor. Fazemos porque amamos ao Senhor. Essa deve ser a motivação correta. Se fazemos alguma coisa para o Senhor, é para o Senhor, independente de todo o resto. E aqui nós vemos Marta servindo a mesa e podemos considerar, como o apóstolo não colocou aqui, podemos considerar que ela nesse momento ela não estava reclamando, mas ela estava servindo e com contentamento. Por quê? Porque ela estava fazendo para o Senhor. Agora aqui é uma Marta com a sua fé desenvolvida, uma Marta consolada, uma Marta sentada com aquele irmão amado que havia perdido. Então ela estava agora servindo ao seu Senhor, ao seu irmão que antes estava morto. Imagine só a alegria no coração daquela mulher naquele momento. Irmãos, como nós vimos no capítulo passado, Jesus amava aqueles três. E com certeza eles amavam Jesus. E tanto Lázaro como Marta estavam fazendo as coisas agora por amor ao Senhor. Então, por que nós estamos aqui hoje? Por que nós fazemos as coisas? Devemos fazer porque amamos ao Senhor. Essa é a motivação correta. Se não fazemos por isso, se houver qualquer outro motivo, está errado. Não é o correto. Na verdade, as coisas que fazemos são consequências do nosso amor a Jesus. Se nós fazemos o bem para o nosso próximo, se as pessoas enxergam em nossas vidas transformação, né? Isso é resultado do amor que nós temos para com Cristo, para com o Senhor. Nós também podemos ver isso também, e na verdade de uma forma bem mais maior, né? Mais intensa, vamos dizer assim, em Maria, né? O que Maria fez aqui ficou bem destacado, né? E Jesus mesmo disse que isso era para permanecer como testemunho, né? Para sempre. Ou seja, isso ia ficar como testemunho aquilo que ela fez. E aí no versículo 3 diz assim: então Maria, tomando um arretel de unguento, arratel de unguento de nardo puro,
de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. O que nós podemos ver aqui, né? Maria, ela pegou um unguento, né, um perfume puro, de muito preço. Era algo caro, né? Como o discípulo aqui, Judas Iscariotes, diz, né? Ele colocou como 300 dinheiros. O valor daquele perfume era 300 dinheiros, que, segundo comentários, era equivalente a 300 dias trabalhados. Um dinheiro era equivalente a um dia trabalhado. Então, um dia trabalhado de 10 horas. Não é como hoje, né? Nós trabalhamos 8 horas. Um dia trabalhado de 10 horas era equivalente a um dinheiro. Esse dinheiro, aqui havia 300 dinheiro o valor daquele perfume, daquele unguento. Ela pegou aquele unguento e o que fez? Ela ungiu os pés de Jesus. Nos outros evangelhos fala que ela ungiu a cabeça. Bom, se aqui fala os pés e lá fala somente a cabeça, ambos estão corretos, porque ela pode ter feito as duas coisas. E devemos considerar que ela fez as duas coisas. Ela ungiu tanto a cabeça de Jesus como os pés de Jesus. E, irmãos, nós vemos que nós podemos entender aqui que o nosso amor ao Senhor, ele nos custa algo. Ele nos custa algo. O nosso amor ao Senhor requer de nós algo. Aqui no caso, nós vemos a questão financeira, a questão do dinheiro. Mas não somente isso. Nós podemos ver muitos outros aspectos. Inicialmente, nós vemos claramente aqui que para Maria, o valor que ela tinha não era algo significante em comparação ao que Jesus era. Ela viu que ela poderia dar tudo ou até mais do que ela tinha para Jesus, pelo Senhor. Se nós amamos ao Senhor e nós reconhecemos que pertencemos ao Senhor, porque Ele nos comprou, então, irmãos, se nós pertencemos ao Senhor, tudo que nós temos é dele. E se Ele determinar em um momento que nós devemos dar parte ou devemos dar tudo aquilo que nós temos, se nós amamos Ele, devemos fazer. E isso, como isso, o contrário do que falam os outros evangelhos, né, que os discípulos falaram nos outros evangelhos, não é descrito aqui no Evangelho de João, lá eles falam que era um desperdício aquilo. Que desperdício! Esse dinheiro, isso aí deveria ser vendido e dar o dinheiro aos pobres. O que desperdício esse? Irmãos, por mais que nós trabalhemos ao Senhor, isso nunca é um desperdício. As nossas fraquezas, elas nos limitam bastante. Elas lutam contra nós, para nós não servirmos ao Senhor e não dedicarmos as coisas ao Senhor. Mas por mais que a gente faça, né? Por mais que a gente possa oferecer ao Senhor, nunca será um desperdício. E o amor que Maria tinha pelo Senhor mostra isso. Ela ofereceu o que ela tinha de mais caro, o que ela tinha de mais precioso, o que tinha de grande valor para ela. E aquilo para ela não foi um desperdício. E aí nós vimos também que ela estava ali ungindo os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. Irmãos, é interessante essa questão do cabelo aqui, porque segundo comentários, as mulheres judias, elas não soltavam o cabelo em público. Seus cabelos ficavam amarrados, presos. O cabelo não ficava à mostra. Na verdade, cabelos à mostra naquela época era uma característica de mulheres que não tinham uma boa conduta. Mulheres que não tinham
preocupação, né, com a sua vida moral. Mas Maria, aqui ela não leva em consideração isso. Ela solta os seus cabelos e começa a enxugar os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Nós sabemos que esse serviço de lavar os pés, né, isso é um serviço de escravo, de humilhação. E Maria se humilha perante o Senhor, e é fato, né? Nós sempre vemos Maria aos pés de Jesus. Isso é uma grande lição para nós, né, irmãos? Nós vemos Maria sempre jogada aos pés de Jesus, se humilhando, aprendendo, clamando aos pés de Jesus. E aqui novamente, ela adorando, glorificando a Jesus, mostrando a sua devoção aos pés de Jesus. E agora com seus cabelos. Então, irmãos, o que nós podemos aprender aqui? Nós podemos aprender que o nosso amor a Jesus, ele custa o nosso orgulho. Maria, se ela fosse aqui se preocupar com o costume judaico, né, de as mulheres terem seus cabelos presos, ela não enxugaria os pés de Jesus, mas ela estava tão voltada à sua adoração a Jesus ali, que ela não estava preocupada com os costumes judaicos, com a tradição judaica, dizendo das mulheres terem seus cabelos presos. Ela estava preocupada em glorificar a Deus, em glorificar a Jesus. Essa era a sua preocupação. Ela não estava preocupada se ela ia depois ser mal falada por causa disso. Ela estava preocupada em adorar Jesus. Tem uma situação parecida com essa, né? O rei Davi, quando estava, né, trazendo a arca, o que ele fez, né? Ele dançou ali, estava com a roupa talvez não muito adequada, né? Um éfode, uma coisa assim. E a sua esposa ficou escandalizada, né? Ela não gostou daquilo. Ela não gostou do que Davi fez. Mas Deus não gostou dela, do que ela fez, mas gostou do que Davi fez. A sua esposa ficou escandalizada, mas Deus permaneceu com Davi. Da mesma forma, aquelas pessoas, talvez por causa da sua tradição, talvez até mesmo os discípulos, podem ter ficado ali desconfortáveis com aquela situação dela estar com seus cabelos à mostras por causa da tradição. Mas Jesus permaneceu com ela. Jesus repreendeu aqueles discípulos. Lembrando, irmãos, aqui no Evangelho de João cita que foi somente foi somente Judas que repreendeu ela. Mas nos outros evangelhos fala que os discípulos também repreenderam. Todos, né? Juntamente com Judas. Judas puxou, vamos dizer assim, a crítica, né? Ele puxou as reclamações a ela, mas os outros também seguiram. E aqui mostra claramente por que Judas puxou as críticas. Bom, mas Maria deixa um grande exemplo, que se nós amamos ao Senhor, nós não devemos nos envergonhar do que as pessoas irão pensar. Se as pessoas analisarem as nossas vidas, elas admirarão e dirão, nossa, o quanto essa pessoa ama a Jesus. Hoje, não somente hoje, mas muitas pessoas provavelmente vendo aquela atitude e entendendo aquela atitude de Maria, eles poderiam dizer, essa mulher ama verdadeiramente o Senhor. Por causa do que ela ofereceu algo valioso. E ela estava agora se humilhando e não estava se importando com o que as pessoas pensavam. Não somente isso nós podemos ver, mas nós podemos ver, né, quando fala e encheu-se a casa do cheiro do unguento, né, aquele cheiro que ficou no seu cabelo, né, ficou por toda a casa, todos ali puderam sentir aquele cheiro. E nós, irmãos, quando Deus faz a obra nas nossas vidas, nós precisamos deixar esse cheiro. Mas que cheiro é esse? Né? Alguém poderia perguntar, mas que cheiro é esse? Bom, eu não sei que cheiro que era esse unguento aqui.
Mas eu sei o cheiro que nós devemos deixar. O cheiro de Cristo. E o cheiro de Cristo, irmãos, é o fruto do Espírito. Quando as pessoas nos veem nas nossas vidas cotidianas, elas veem esse cheiro de Jesus em nós, elas enxergam em nós o fruto do Espírito, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, essas coisas, domínio próprio, essas coisas as pessoas enxergam em nós. Isso é o cheiro de Cristo. E isso precisa ser visto dentro da igreja, precisa ser visto nas nossas casas, precisa ser visto no nosso trabalho, precisa ser visto onde estamos. Esse era aquele perfume que as pessoas puderam ver no testemunho de Maria. E o nosso testemunho também precisa ser visto nos dias de hoje. Aí no versículo 4 nós vemos a posição contrária, né? Aqui a incredulidade daquelas pessoas que estavam ali vendo aquela reação. Aí no versículo 4 diz assim: então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Irmãos, o que nós entendemos aqui, né? Nós entendemos que Judas, ele até demonstra uma aparente preocupação com os pobres, né? Ele demonstra uma aparente preocupação com os pobres aqui. Parece até que ele amava Jesus e por isso queria fazer o bem aos pobres. Irmãos, por mais que ele fizesse o bem, por mais que Maria vendesse aquele perfume e entregasse o dinheiro para que fosse entregue aos pobres, por mais que Judas entregasse parte daquilo para os pobres, ele não estaria fazendo com amor. Então ele não estaria fazendo com a motivação certa. Por mais que nós façamos o bem, se não tiver amor, né? Lembra lá, 1 Coríntios, capítulo 13? Se não tiver amor, de nada serve. Se nós não amamos o Senhor naquilo que fazemos, nada serve do que nós estamos fazendo. Então, Judas até mostra uma certa piedade, né? Uma aparente piedade aqui. Mas o apóstolo João, ele faz questão de relatar qual era a verdadeira intenção dele. Ele fazia isso, né? Não pelo cuidado que ele tivesse dos pobres, versículo 6, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Então, o interesse real de Judas ali era simplesmente tirar proveito como ele já fazia, né? Nós podemos entender que ele já fazia, ele tirava o dinheiro das coletas ali. E ele viu ali a oportunidade de tirar uma grande quantia para ele. E é interessante que nos outros evangelhos relata que depois disso ele saiu e foi trair Jesus. Foi ali conversar com os principais os sacerdotes para vender, né? Negociar a traição ali, a sua traição a Jesus. Aí no versículo 7 diz pois Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então, Jesus defende ali a atitude de Maria, né? Aquilo que ela fez. Isso que ele fala aqui é meio difícil de entender, né? Porque disse, pois Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Difícil de entender, né? Porque ela tinha acabado de derramar o perfume. Como que ela ia guardar para o dia da sepultura, né? Um argumento que eu ouvi, e que talvez seja condizente, é que ela guardou não significa para o sepultamento em si, porque ela já tinha usado aquilo. Mas, de forma antecipada, ela guardou aquele perfume
e de forma antecipada ela fez aquilo que geralmente eles fazem no sepultamento, né? Eles cobrem o cadáver de perfume, né? com ungüentos. Então, de forma antecipada, Maria fez isso, né? Ela derramou aquilo que ela tinha de mais precioso, as suas economias, vamos dizer. Algumas pessoas faziam economias dessa forma, seus investimentos, né? Hoje nós falamos em investimento. Então ela pegou os seus investimentos e jogou totalmente sobre Jesus. Tá? Então, para ela, Jesus valia mais do que qualquer outra coisa. O seu amor por Jesus fez com que ela jogasse tudo sobre ele. E Jesus reconheceu isso. Jesus viu que ela enxergou a dignidade de Jesus, que Jesus era digno de adoração. Irmãos, é interessante aqui. Maria enxergou algo que nem os discípulos estavam enxergando. Porque ela enxergou que Jesus era digno de uma verdadeira adoração. Ela jogou tudo o que ela tinha aos pés de Jesus, ela não se importou com a sua moral, né? Assim, com o que as pessoas iam dizer dela, mas ela se entregou totalmente ali ao Senhor, sem preocupações. A única preocupação que ela tinha era de adoração ao Senhor. E se nós atentarmos, qual que era a preocupação dos discípulos? Como eu disse, aqui está falando somente de Judas, mas nos outros evangelhos fala que os outros discípulos também compactuaram, tiveram a mesma opinião que ele. Por quê? Porque ainda não estavam enxergando o quão digno Jesus era. É claro que esses homens, né, os outros apóstolos, eles cresceram na fé e eles passaram a enxergar o quão digno Jesus era daquilo. O próprio apóstolo João, com certeza, quando ele estava escrevendo isso, ele estava lembrando da situação, o quão digno e o quão cego ele foi, se ele compactuou com o que Judas estava dizendo. O quão cego ele foi de não enxergar que Jesus era digno de tudo o que eles pudessem ter para oferecer, porque Jesus deu a vida por eles. Jesus deu vida a eles. Por isso, Jesus era digno de muito mais. Jesus não está dizendo aqui que eles não deveriam ajudar os pobres. Não é isso que ele está dizendo. Mas, irmãos, se juntarmos todos os pobres do mundo, eles não serão dignos, como Jesus é digno. Você pode pegar todos os pobres que tiverem no mundo aí e juntar todos eles. Jesus continua sendo mais digno do que todos eles. Jesus continua sendo digno da nossa adoração, da nossa verdadeira adoração. Independente de esforço, independente de circunstâncias, nós devemos e precisamos adorar verdadeiramente a esse Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor seja verdadeira. Que tudo que viemos a fazer possa ser com uma verdadeira motivação. Porque aquele pelo qual nós servimos, ele olha o nosso coração. Ele não olha somente o exterior, ele não enxerga somente o nosso exterior, mas o nosso coração, aquilo que realmente está dentro do nosso coração. Então, devemos nos preocupar verdadeiramente com aquilo que nos motiva a servir ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela atenção.